Uma coisa que eu gosto muito em linguagens de programação funcionais é que elas permitem que se crie tipos novos de maneiras muito abstratas. É muito fácil definir esses tipos de dados novos, eles representam muito claramente a intenção do programador e é muito fácil usá-los nos programas que a gente constrói, usar valores desses tipos nos programas que a gente constrói. Então eu vou falar um pouquinho sobre como é que se faz isso em Haskell, apresentando o conceito de tipos algébricos. Então, tipos algébricos eles servem para representar várias coisas, por exemplo, para representar valores enumerados, os meses do ano, por exemplo, janeiro, fevereiro, março, abril, etc. Eles também servem para fazer algo parecido com o que se tem com unions em C. Por exemplo, você tem um valor que é de um tipo que às vezes é um inteiro, às vezes é um string, dependendo do contexto de uso. E também tem como representar tipos recursivos desse jeito, de uma maneira bem direta, bem clara. E tudo isso com checagem de tipos. Né? Então é diferente, por exemplo, de usar um inteiro para representar uma enumeração, porque você perde checagem de tipos. Aqui não, perde checagem de tipos porque você pode usar aquele valor que serve para representar uma numeração em qualquer lugar onde você espera um inteiro. Aqui não. Se você define que os valores de um tipo são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, etc., uma função que espera valores daquele tipo só trabalha com janeiro, fevereiro, março, abril, etc. Então o compilador lhe ajuda a detectar erros nesse caso. Então aqui tem exemplos de sintaxe na definição de tipos algébricos, né? A gente usa essa palavra-chave data aqui para definir o tipo. Aqui está o nome do tipo, nesse caso é bool. E aqui tem os valores possíveis. Notem que isso não são strings, são os valores mesmo. E isso aqui não é uma coincidência, esse data, bool, true, false. True, essa barrinha aqui, né? False. O tipo bool de Haskell é definido desse jeito, ele é um tipo algébrico, ele não é especial, ele é só um tipo definido em uma biblioteca da linguagem. Né? É importante mencionar que o tipo tem que começar com letra maiúscula, como eu já tinha dito, mas lá no começo do curso eu falei também que construtores têm que ter letras maiúsculas. O que são construtores? Começar com letra maiúscula. O que são construtores? São valores de um tipo algébrico. Nesse caso, pelo menos construtores alfabéticos, né, como esses aqui. Então, notem, tanto true quanto false começam com letra maiúscula. Então, tanto o nome do tipo quanto os nomes dos valores tem que começar com letra maiúscula. E isso sempre é uma maneira de diferenciar um valor de um tipo algébrico de, por exemplo, uma função. Aqui tem um outro tipo correspondente às estações do ano, né? Podem ser inverno, verão, outono, primavera. Essa barrinha vertical serve para separar os valores possíveis. Aqui tem um outro exemplo que é temp de temperatura, não de temporário, que pode ser frio ou quente, né? Então, como eu tinha falado muito cedo, provavelmente essa altura ninguém mais se lembra disso, mas é possível usar casamento de padrões em qualquer situação onde eu tenha um construtor. Mas esses caras aqui são construtores. Logo, é possível fazer casamento de padrões com valores de um tipo algébrico. Por exemplo, eu posso definir uma função clima, talvez o clima para aqui para Recife, né, é quase sempre quente, né? Exceto no inverno, quando não chega a ser frio, é só não quente e chuvoso. Então, a função clima, quando recebe inverno, devolve frio. Quando recebe qualquer outra coisa, que não importa o que for, devolve quente. Notem que a função aqui, ó, o tipo do parâmetro é estação, o tipo do resultado é temp. Esses caras não são tipos sinônimos, eles são tipos únicos. Só tem ele, eles não são equivalentes a mais nada. É diferente do que acontece quando você usa a palavra-chave type, por exemplo. Então, aqui tem como a gente pode definir produtos usando essa abordagem, né? A gente está combinando aqui tipos sinônimos com tipos algébricos. Então, está dizendo que nome é equivalente a string, né? Um tipo sinônimo de string. Idade é um tipo sinônimo de int. E está definindo um tipo algébrico pessoas, que tem apenas um construtor, que é pessoa, no singular.
E notem aqui, a pessoa, o valor do tipo pessoa, ele é parametrizado, né? Ele tem dois parâmetros, que são um string e um número inteiro. Então, uma pessoa, ela tem duas informações associadas a ela, o nome e a idade. Então, isso é uma maneira de você agrupar diversas informações, como numa tupla, só que com checagem de tipos, diferentemente de uma tupla. Então, você pode ter várias coisas no seu programa que são representadas através de um string e um número inteiro. Mas uma pessoa é diferente de todas essas outras coisas. Por quê? Porque tem um construtor. Uma pessoa, ela é uma pessoa com um nome, que é um string, com idade, que é um número inteiro. O construtor sempre vai junto de valores desse tipo. Então, exemplos de valores do tipo pessoas. Essa pessoa aqui, cujo nome é José e cuja idade é 22. Ou essa pessoa aqui, cujo nome é Maria e cuja idade é 23. Então, isso tudo aqui é o valor do tipo pessoas. Não é só o string Maria e o número 23. Também não é só o pessoa. É tudo isso aqui. Isso aqui é o valor. Então, aqui a gente está definindo uma função showPerson. É engraçado essa mistura de português e inglês. Cujo parâmetro é do tipo pessoas e cujo resultado é um string. E o que ela faz? Ela faz casamento de padrões com um valor do tipo pessoas. Então, showPerson, quando chamada com uma pessoa com nome N e idade A, esses parênteses aqui são necessários, né, que nem quando a gente faz casamento de padrões com a lista, né, usando o construtor de listas. O resultado disso é um string que tem primeiro o nome, né, mais esse separadorzinho aqui, mais a idade. Aqui é show A porque A é inteiro, né? Então eu não consigo concatenar isso com A simplesmente. Tem que transformar em string primeiro, né? É importante dizer que todo construtor ele é como se fosse uma função. Como se fosse, porque ele não é uma função no sentido de que ele não começa com letra minúscula. Mas ele é que nem uma função. É uma função que recebe dois parâmetros, né? Que são esses carinhas associados a ele, e devolve um valor do tipo pessoas. Ok? Para quem já está acostumado com C++ ou Java, eles parecem com construtores de linguagens como C++ e Java. Né? É bem parecido. Tá, mas aí, a primeira vez que uma pessoa vê tipos algébricos, uma coisa que sempre, a pergunta que sempre surge, pelo menos em aula, eu sempre vejo, quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, poxa, mas por que não usa tupla? Porque, vê, com tupla, a gente tem algumas vantagens. A tupla é mais compacta. Você não precisa definir um tipo novo, por exemplo. É só usar. Você até pode definir um tipo sinônimo, mas nem precisa. E é mais simples de definir, é menorzinho, né? Além disso, como esses caras aqui, isso aqui é simplesmente um par de string e int, você talvez possa reutilizar mais valores desse tipo pessoas, definido como uma tupla, por causa de definições polimórficas, onde é ok trabalhar com uma tupla de string e int ou uma tupla de dois números quaisquer. Então tem esse potencial. Agora, você perde em algumas coisas. Em particular, você perde em confiabilidade do programa. E também perde em expressar a intenção. O programa é um pouco menos legível desse jeito. Por quê? Porque cada valor no programa, cada valor que é de um tipo algébrico, ele tem um rótulo que diz o que é aquele valor. Isso aqui não é só um par nome e idade. Isso aqui é uma pessoa. Além disso, o tipo disso é checado. Esse cara aqui é um valor. E o tipo dele, que é pessoas, é checado. Então, não tem como confundir isso aqui com um outro valor que também tem o string e o número inteiro. Não há confusão, porque os tipos são diferentes. Além disso, não dá para definir tipos recursivos com tuplas. Então, por exemplo, para definir uma árvore, não dá para fazer com tupla. Tem que ser com tipos algébricos. Então, só mais um exemplo aqui de como é útil você ter casamento de padrões usando tipos algébricos, né? Aqui a gente tem uma definição de um tipo shape, né, correspondente a uma forma geométrica, e uma forma pode ser um círculo ou um retângulo. Se for um círculo, ele tem apenas o raio,
Se for um retângulo, tem os dois lados, né, que são diferentes, se não é um quadrado. Então aqui tem um exemplo de círculo, com esse raio aqui, e aqui tem um exemplo de retângulo, que tem esses dois lados aqui. Ambos são do tipo shape. Para o pessoal aí que já tem familiaridade de programação orientada a objetos, isso tem um pouquinho de cara de subclasse, né, de subtipo. Não subclasse de Haskell, subclasse de Java ou de C++. Parece, se você quiser modelar isso aqui do ponto de vista de semântica, linguagem de programação, usando matemática, é muito parecido. Mas tem uma diferença fundamental. Isso aqui não é um tipo, isso é um valor. Isso existe em tempo de execução. Certo? Eu manipulo isso aqui em tempo de execução. Tipos e subtipos, em uma linguagem como Java ou C++, eles até existem em tempo de execução, mas você não manipula o tipo em tempo de execução. Você manipula os objetos, que são valores daquele tipo. Esse cara é o valor, já. Não é que ele é um tipo círculo, que é um subtipo de forma. Não. Isso é um valor. O círculo é um valor. O retângulo é um valor do tipo forma, do tipo shape. E bom, como eu tenho esses dois construtores diferentes para formas, eu posso definir funções que tiram proveito disso na hora de fazer casamento de padrões. Então, eu posso definir essa função aqui para saber se uma forma é redonda e se isRound é chamada com um círculo, não importando qual é o raio, sim, é redondo. Se é chamado com um retângulo, não importando quais são os lados, não é redondo. Bom, a gente poderia, isso aqui poderia ser simplificado, né? Poderia ter um caso geral aqui, que eu simplesmente ignoro qual é o tipo, mas eu poderia ter outras formas que são arredondadas também, né? Por exemplo, um oval. Aí eu estaria preocupado também com definir esse caso a mais. Ok, e aqui fica como exercício para fazer em casa. Como é que seria definido a implementação dessa função e calcular a área de uma forma, dado que uma forma pode ser um círculo ou um retângulo. Bom, isso aqui é a forma geral, né, de como é que eu defino um tipo algébrico. Pelo menos esses tipos algébricos que a gente viu até agora, né? A gente vai ver que tem mais coisa ainda, mas esse cara aqui pode ser inclusive recursivo, a gente vai ver exemplo. E uma observação importante, a definição de tipo algébrico ela pode ser polimórfica. Então aqui, ó, eu estou dizendo que um círculo ele tem associado a ele um float, que é um raio. Aqui eu estou dizendo que um retângulo ele tem associados a ele dois floats, que são os lados. Mas eu também posso ter isso aqui como tipos, que são como variáveis de tipos. Eu posso ter um tipo que é parametrizado com outro tipo. De maneira análoga, isso pode parecer estranho, mas isso é exatamente o que a gente tem quando a gente usa templates em C++ ou generics em Java. É um tipo parametrizado com outro tipo. A diferença é que o que a gente tinha visto como polimorfismo até agora era no nível da função apenas. Mas você também pode ter polimorfismo no nível do tipo. Né? Por exemplo, se eu quiser definir uma coleção, se eu quiser definir uma árvore. Então, é uma árvore cujos elementos guardam o quê? Bom, eu não preciso dizer na hora que eu defino o tipo. Esse tipo pode ser polimórfico. Na hora que eu crio valores que são árvores, aí eu digo o que é que a árvore guarda. Bom, mas antes de falar sobre tipos polimórficos, falar sobre tipos recursivos. Aqui tem um tipo que define uma expressão. Isso aqui é um tipo de coisa que é muito comum, é uma coisa que é muito comum quando a gente vai criar um processador de linguagem. Por exemplo, um interpretador ou um compilador. Né? Então, uma expressão pode ser um literal, numérico, mas também pode ser uma expressão de soma, onde uma soma ela vai somar duas outras expressões. O que vão ser as outras expressões? Não sei, pode ser qualquer coisa, pode ser super complexo, pode ser uma soma de subtrações de literais, por exemplo. Aqui tem um outro caso que é uma subtração. Que também, quando eu faço a subtração, é uma subtração de expressões. Né? Então, essa definição é inerentemente recursiva, e aí eu posso definir, por exemplo, uma função eval, que faz avaliação de expressões. Ela recebe uma expressão qualquer e funciona com base nesses três casos. A avaliação de um literal numérico é o próprio número. Por outro lado, a avaliação de uma soma é o resultado de avaliar o primeiro operando, o resultado de avaliar o segundo operando, somado. E notem, quando eu falo de resultado de avaliar, isso é recursivo.
A avaliação do literal funciona como se fosse um caso base. Já essas outras situações aqui são passos recursivos, né? Eu vou ter que avaliar esse cara que pode ser uma soma, pode ser uma subtração, pode ser um literal. Mesma coisa para o segundo operando, é 2. Pode ser uma soma, uma subtração ou um literal. E aí, o caso de subtração é análogo, né? Só muda qual é a operação aritmética que a gente faz. Ao invés de ser soma, é subtração. E aí, além de poderem ser recursivos, tipos algébricos podem ser polimórficos. Então, aqui em cima eu tenho a definição de um tipo pairs, que representa um par de números, né? Um par de duas coisas que são do mesmo tipo, não precisam ser dois números. Né? Aqui, por exemplo, são pares de números. Aqui, por outro lado, são pares de valores booleanos. Aqui eu tenho pares de listas de números. Então, o tipo é definido com um parâmetro, que é uma variável de tipo. E valores desse tipo podem lançar mão dessa variável. Pode também não usar. É o caso aqui, por exemplo, da definição de lista, dessa definição de lista encadeada aqui. Então, o tipo algébrico lista, ele tem um parâmetro que é o t. E o que é esse t? São os valores que são guardados pelos nós da lista. Desculpa, é o tipo dos valores que são guardados pelos nós da lista. E aí, uma lista encadeada, ela pode ser uma lista vazia, como a gente já sabe, né? Notem, não usa o t, ou ela pode ser um nó que tem cabeça de um tipo t qualquer, que guarda um valor de um tipo t qualquer, e cauda, que é uma lista. Pode ser vazia ou não. Analogamente para árvore. Então, eu posso definir um tipo tree, que é parametrizado com um t qualquer, que é o tipo dos valores que eu vou guardar nos nós dessa árvore, e uma árvore pode ser vazia ou pode ter uma raiz. Essa raiz guarda um valor de um tipo t qualquer, e as subárvores são, elas próprias, árvores cujos nós guardam valores, desse mesmo tipo t. Bom, última coisa sobre a qual eu vou falar, relativa a tipos algébricos, é que é possível criar tipos algébricos que já são instâncias de uma classe, porque isso é muito conveniente. Por exemplo, se eu crio árvores, é legal se eu puder, por exemplo, comparar duas árvores para saber se elas são iguais. Ou transformar uma árvore em um string para poder imprimir na tela. Eu posso fazer isso indicando na declaração do tipo que os valores desse tipo eles estão deriving as classes. Aqui, no caso, o tipo, né, está deriving essas classes aqui. Que é uma maneira conveniente de dizer, olha, o tipo tree, ele é, o tipo tree t, né, ele é instância dessas duas classes aqui. Então, tudo que eu posso fazer para valores de tipos dessas classes e show, eu posso fazer para árvores de um tipo t qualquer. Né? Então, dá para ver isso aqui facilmente. Deixa eu copiar e colar essa definição aqui. Então, se eu rodar esse cara, eu consigo fazer isso aqui, por exemplo. Notem que se eu comentar essa linha, isso deixa de ser possível. Por quê? Porque aí não tem mais instância da classe Q para árvore de um T qualquer. Então ele não sabe mais comparar duas árvores para saber se são iguais. E para classes como Q e show, o resultado faz sentido. Então, por exemplo, uma árvore que tem essa estrutura aqui, ela é igual a essa árvore aqui. Se, por outro lado, eu mudo um nó dessa árvore da direita, né, para ter essa cara aqui, eles deixam de ser iguais, né? As estruturas não são mais iguais. Esses dois caras, as raízes das duas árvores, guardam o número T, o número 3, o filho da esquerda é árvore vazia, mas o da direita não é. Então faz sentido. Da mesma forma,
Notem que ele consegue mostrar um resultado, um valor desse tipo aqui. Ele consegue mostrar e consegue transformar em um string, né? Se eu tirar, já não consegue mais. É importante dizer, porém, que Haskell faz o que for mais simples e que ainda fizer sentido para essas classes que eu especificar. Primeiro, eu não posso especificar para qualquer classe. Tem um conjunto restrito, né? É que, show, read, ord. Tem uma classe chamada enum que também pode ser usada, né? Mas se eu quiser, por exemplo, fazer isso aqui, ó, dizer que toda árvore é um número, Haskell não vai saber o que fazer, certo? Se eu quiser dizer que Haskell, que todo valor, eu falei toda classe, na verdade que toda árvore é um número, não vai funcionar. Se eu quiser dizer que toda árvore é um número, se eu quiser definir um comportamento que faz sentido, eu vou ter que ser mais explícito em definir de que maneira as operações que funcionam com números vão funcionar com árvores. Isso é um assunto que a gente não vai cobrir nesse curso, infelizmente, mas é possível, certo? Você vai ter que definir uma instância nova. Inclusive, também é possível definir classes novas. A gente só não vai ver como é que é. Além disso, para algumas classes, Haskell até deixa, mas o resultado, sabe, não vai ser muito útil. Por exemplo, newt é maior que essa árvore aqui? Não, e faz sentido, né? Uma árvore vazia não deve ser maior do que uma árvore que tem apenas um nó, que tem pelo menos um nó, né? Que é a raiz. Nesse caso aqui, porém, faria sentido a árvore da esquerda ser considerada maior que a da direita, dado que essa árvore da esquerda guarda o número 4, essa aqui guarda o número 3. Né? E é maior de fato. Por outro lado, se eu vou e expando essa árvore aqui, bom, não tem uma noção óbvia do que significa uma árvore ser maior do que a outra nesse caso. Você poderia dizer, essa árvore tem mais nós, por exemplo, ela é mais funda. Seria um critério. Mas não é o critério que Haskell usa como padrão. Certo? Ele olha para esse número é maior, resolveu. Então, a gente tem poder sobre isso? Não. Se a gente quiser implementar um comportamento que faça mais sentido, por exemplo, olhando para a profundidade ou número de nós, a gente, como eu falei, vai ter que definir explicitamente uma instância de tree, uma instância da classe ord para o tipo tree. Ok? Mas não é isso que eu estou fazendo. Aí eu estou dizendo, Haskell, faz o teu melhor aí. Bom, dito isso tudo, a gente tem alguns exercícios aqui. É muito importante fazer para treinar, né? Para ganhar um traquejo com o uso de tipos algébricos.